gente. Tudo bem? Vilma mais uma vez conosco, que alegria! Seja muito Ah, bem-vinda. um prazer estar aqui com você de novo. Mas olha, vai ter muitas, porque a gente está gostando, hein? Vilma, você fala da E com a onde? Fab... Oi? Você fala da onde? Eu falo de São Paulo. São Paulo, capital? Sim, São Paulo capital. Que delícia! Fabiola a gente já sabe, né? Mato Lá do Grosso. Mato Grosso. Seja muito É bem-vinda, isso aí. Fabiola. Que bom ter Prazer, você gente. aqui. Privilégio. Privilégio estar Prazer com aqui. vocês também. Muito bom, muito bom. Fabiola, você faz oração pra gente? Vamos orar? Vamos lá. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade que nós temos de estar aqui juntas em tão boas condições, tendo a oportunidade de ampliar a nossa compreensão acerca da tua palavra e também sermos instrumentos nas tuas mãos, ainda que nós sejamos defeituosas e pecadoras, nós desejamos fazer parte, continuar fazendo parte dessa obra. Convidamos o Santo Espírito para ser o nosso professor e nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Gente, como eu disse no estudo anterior, esse estudo aqui vai pegar fogo. É um tema incrível. Nós estávamos comentando aqui nos bastidores que a gente estava preocupado desse estudo do livro do Salmo ser algo assim repetitivo. Gente, cada hora aparece uma novidade. Olha só, um cântico ao Senhor em terra estranha. Agora, vem cá, chega perto. Você se acha, às vezes, que você tá. Fala assim, gente, eu não sou desse planeta. Você se sente assim? Eu, Total. às vezes não, Eu também. sempre. Eu falo, o que que eu tô fazendo aqui? Porque eu acho que isso não era para mim, não. Olha só, é, o verso está em Salmo 137, versículo 4, e diz assim: Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Quando a gente para pensar que os salmos eles foram ali proferidos em um mundo imperfeito de pecado, maldade, sofrimento e morte. É o mundo que a gente vive hoje, certo? Quanto mais a gente para pensar sobre isso e quanto mais a gente observa a maldade deste mundo, a gente sente que estamos em uma terra estranha. Quanto mais a gente. Gente, é só ligar a TV em um telejornal. Houve notícia. A gente quase não ouve notícia boa. É o tempo todo notícia ruim, notícia ruim. Quando a gente ouve essas coisas, a gente só pensa: isso não é para mim, eu não queria estar em um lugar desse. Como que a gente vai ter uma vida de fé, louvor, adoração, alegria em um mundo desse? Em uma terra tão estranha como essa? É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. E tem uma pergunta também que eu quero te fazer. É, a presença do sofrimento, e do mal no nosso mundo levanta algumas questões, que deixa a gente um pouquinho desconcertada, em relação ao caráter de Deus. Como, por exemplo, por que que o Senhor permitiu que o pecado existisse? Você tem resposta para essa pergunta? É Comenta bem aí. é bem desafiadora, né? Essa pergunta, na verdade, ela permeia, inclusive, alguns dos nossos irmãos que não acreditam em Deus justamente por conta da presença de tamanha tristeza, tamanha desolação, né? E por que que Deus permitiu? Essa resposta ela mereceria, acho que mais de 2 horas aí para a gente poder recapitular desde Gênesis, né, até o Apocalipse. Mas a verdade é que Deus, ele até nos alerta: vocês terão aflições, tem de bom ânimo e um dia isso vai acabar.
Então, nós precisamos, Débora, é como se o Senhor permitisse que nós passássemos por algumas circunstâncias, e hoje a gente vai ver nos livros dos Salmos que essas circunstâncias, elas não só estão no nosso contexto, mas já estavam no contexto lá daquele povo, né, dos salmistas, lá do antigo Israel, e que ao longo dos anos a coisa está só piorando, né? E eu acho que no final dessa lição a gente vai entender, e a gente vai evoluir para isso, o porquê que nós passamos por essas provações. Mas eu quero levar a uma reflexão lá no Salmo 74. O título dele aqui na minha Bíblia diz: O lamento por conta das profanações. O pecado, ele entrou nesse mundo, e Deus, ele já tem um plano de redenção, certo? Porém, enquanto esse plano ele não se concretiza, ele não entra na sua plenitude, tá? Isso é bem importante esclarecer, porque Jesus já pagou esse preço por nós na cruz, mas haverá uma complementação desse plano. O próprio salmista vai nos lembrar que aqui é uma terra estranha e estranhíssima, que por conta das profanações, das adorações e de tudo que acontece, que o próprio ser humano vai cavando às vezes a sua própria cova, por conta de vários contextos, desobediência, rebeliões, o salmista ele vem nos alertar: Senhor, esteja atento à nossa oração, porque aqui nós estamos rodeados de inimigos. Só a profanação, só aquilo que não te agrada. E aí nós vamos para o Salmo 79, que vai nos dizer o quê? Peraí, tem muita profanação, tem muito problema, e um dia isso vai acabar. Vai ter um basta. Aqueles que estão imersos no pecado e que causam tanta dor e sofrimento, e que o Senhor permite que nós estejamos aqui nesse meio para sermos também muitas vezes provados, para que a nossa fé seja refinada, para que o nosso caráter seja lapidado, para que então nós possamos ser de fato representantes de um reino que virá. E aí a gente já vai respondendo um pouquinho a sua pergunta. Aqui no Salmo 79 diz que um dia isso vai acabar. Mas enquanto isso não acaba, o salmista, no Salmo 102, também vai nos lembrar que as aflições são para aqueles que também são servos do Senhor. Então, hoje é um chamado para a nossa reflexão que no mundo nós estaremos aqui ainda enquanto o plano da redenção ele não acontece definitivamente com a volta de Jesus, com o extermínio de todo o mal e de todo o pecado. Então, nós estaremos imersos nesse mundo, porém, o Senhor, ele não vai se apartar daqueles que o buscarem. Então, ao mesmo tempo que ele permite que algumas coisas aconteçam com os seus filhos, ele está com os seus filhos, e esse processo é um processo de purificação. A nossa fé sendo provada no fogo. E aí você vai me dizer: Fabíola, ok, eu já entendi que os filhos do Senhor, eles também não estão isentos aí de passar por sofrimentos e tribulações, mas como nós passamos por isso até que Jesus volte e que tudo fique maravilhoso? O salmista, no Salmo 102, também vai nos dizer como que a gente passa por um momento de tribulação. Esse salmo, gente, é uma entrega, é uma oração a Deus para dizer o seguinte: Senhor, eu derramo a minha vida, o meu coração, os meus problemas nas tuas mãos, eu quero depender do Senhor. E com humildade, o salmista vai confessando os seus desafios, os seus pecados, e com quebrantamento ele vai entregando a sua vida para Deus. Então hoje nós recebemos um chamado de entrega e de um alerta: vocês estão em uma terra estranha, por mais que seja por pouco tempo, estejam atentos e permitam que Deus trabalhe e esteja com vocês no meio desse processo. Eu acho que a Vilma vai ter mais coisa para falar para a gente. Quando você está falando isso, muitas vezes as pessoas podem pensar assim: será que tudo isso não falhou a promessa de Deus para nós como seres humanos? Então, aí vem a angústia, e aí onde as pessoas, eu diria assim, a angústia de Jacó, não é? Quando ele passou, ele sofreu, porque ele queria ser abençoado. E aí a gente sempre tem a pergunta: por que Deus permitiu? Mas aí nós chegamos à seguinte conclusão: Deus
ele deu o livre-arbítrio também para os anjos. O poder de decisão. E aí a gente fica refletindo e pensando assim, como pode um Deus criador do céu e da terra ter permitido que um ser criado tivesse o livre-arbítrio? E aí a gente chega, como aquela escritora norte-americana, ela comentou, que assim, um ser de luz quis ser maior que Deus, quis ser semelhante a Deus, e subirei às mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, né? E aí a gente pensa assim, muitas pessoas podem estar ouvindo nós falarmos e falar assim, nossa, isso parece uma alegoria, mas tá tudo aí. Corrupção, sofrimento, adoecimento. Nós passamos 2 anos de pandemia no sofrimento, as pessoas com medo de morrer. E tudo isso era uma angústia. E lá no Salmo 77 diz o seguinte: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda no dia da minha angústia. Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que todas as pessoas da Terra, do nosso planeta, não sofreram com a pandemia? A gente não tinha resposta para nada, não é? A gente não tinha resposta se ia dar certo ou não. Todos sofreram, muitos se foram. E aí ele diz o seguinte: a gente se coloca nos dias atuais. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Ergue-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa a consolar-se. Lembro de meu Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. E não me deixa pregar os olhos. Estou tão perturbado que nem posso falar. Então, o salmista ele traz que ele estava muito angustiado e muito triste. É o salmo de Asaf, né? E ele diz assim que ele estava assim, por que que as pessoas que não amam a Deus são prósperas? Por que que as pessoas que não amam a Deus não passam também por isso? Ele bateu uma baita angústia nesse que ele não conseguia nem dormir. Aí ele pensa nos dias de outrora e trago a lembrança os anos passados nos tempos, e de noite ele indagava no íntimo. E a gente vê assim que as pessoas indagam também no íntimo durante a noite. Por que estou passando por isso? Agora nós estamos vendo a enchente ali no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, as pessoas perderam tudo. Imagina aquelas pessoas, elas estão sofrendo, é muita angústia. Aí a gente vê a guerra no Oriente Médio, as pessoas estão sofrendo. E quantas pessoas estão clamando por libertação? E aí vem muitas perguntas que cessou perpetuamente a sua graça? Aí as pessoas ficam na dúvida, será que Deus esqueceu de nós? Mas ele promove as bênçãos, ele promove tudo para nós, mesmo que a gente, assim, como você mesmo diz, né? No mundo tereis aflições. Eu venci o mundo, Jesus falou isso, Jesus passou por aflições. Então parece que assim, cada vez que a gente passa por uma aflição, é que nem as árvores. Quanto mais vento, se ela tiver as raízes bem alicerçadas, ela vai ficar com aquela casca grossa, né? Aquela casca dura. Então, para que a gente consiga passar pela tempestade, nós temos que nos alicerçar as raízes, sabe? E essas raízes têm que ser alicerçadas na nossa fé. Porque assim, nós vamos ser tentados. Como diz lá no Salmo 37, nós vamos ser tentados é, a duvidar. Tentados a duvidar do poder de um ser criador do céu e da terra. Porque ele diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada ao Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E tem essa frase, eu achei esse verso assim maravilhoso. Diz assim, quando Davi escreveu ele: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu acho que esse verso ele é muito impactante para nós, porque assim, por mais aflições que a gente passa, por mais problemas que a gente passe, a gente tem que ser como Daniel, orar
e colocar nas mãos do Senhor. Davi tinha muitos inimigos. Saul perseguiu Davi, Saul queria matar Davi e ele colocou nas mãos do Senhor. E hoje em dia, o inimigo quer destruir as pessoas, quer nos destruir, quer acabar com a nossa fé. Mas o Salmo diz o seguinte, que nós temos que entregar o nosso caminho ao Senhor a cada hora da manhã, a cada hora que nós levantamos, entregar ao Senhor, entregar a nossa vida. E à medida que a gente entrega a nossa vida, fará sobressair a tua justiça como uma luz e o teu direito como o sol da meia-noite, não é? Então, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, mesmo diante das tribulações, é como se nós tivéssemos um novo nascimento. E esse novo nascimento é o que a gente tem que ter a cada dia, a cada manhã. Não é fácil ser cristão. Não é fácil. Porque vai vir a dúvida, vai vir os problemas. E se a gente viver na teoria do caos, a gente não vai confiar. Então a gente tem que ter a bendita esperança de que nós temos um Redentor que vive. Eu creio que é isso, não é? Vilma, Porque devemos seguir o exemplo, reúna todas as suas energias e eleve os seus olhos e não deixe-o pousar nas dificuldades. Então, mesmo que a vida seja difícil, nós temos que olhar para o alto e saber que Deus está do nosso lado por conta da nossa fé. exato. Muito lindo, Vilma. E nós tínhamos falado que é difícil viver nesse mundo, mas é muito, eu garanto para você, é bem mais difícil viver nesse mundo sem esperança. Eu não queria viver nesse mundo sem ter a certeza de um Salvador, de um libertador, de um Deus que vem para me buscar e que vai mudar a minha história e a história desse mundo. É, é engraçado parar para pensar. Engraçado não, é sério o negócio. É muito sério. Que para a gente ter essa paz que supera o entendimento humano nesse mundo tenebroso, nessa terra estranha que a gente vive, nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos exercer a nossa fé em Deus. E o nosso guia de estudo, ele nos lembra de que o salmista, ele pede para que a gente confie em Deus independente das circunstâncias, né? E nós devemos nos agarrar às promessas divinas. Eu até deixei anotado aqui para eu não esquecer. Nós precisamos nos apegar firmemente ao Senhor. A salvação dos justos vem de Deus, vem do nosso Cristo. Ele é a fortaleza, a nossa fortaleza nos tempos de angústia. O Senhor nos ajuda e nos livra. Ele livra todos e salva todos aqueles que os buscam com confiança. E eu gostaria de terminar falando uma frase daquela escritora norte-americana, Ellen White, que diz assim: vocês já sabem que é uma das minhas preferidas, que eu sempre falo ela. Nada temos a temer quanto ao nosso futuro, a menos que a gente se esqueça de como Deus nos conduziu no passado. Quando a gente para pensar em como Deus conduziu a nossa vida, não temos o que temer. Até aqui ele nos ajudou, até aqui ele esteve conosco e ele vai continuar. E que você termine. Agora a Vilma vai fazer uma oração, mas que essa certeza de que Deus está contigo, ela não se apague jamais do seu coração. Que você tenha certeza que mesmo você estando em uma terra estranha, você pode louvar e engrandecer o nome de Deus. Vamos orar? Vamos, querido Deus, queremos te agradecer por estarmos aqui aprendendo mais e mais como cuidar da nossa espiritualidade, como cuidar da nossa fé através desse livro que é tão impactante nos nossos dias. Assim como o salmista vivenciou tudo aquilo, nós hoje vivenciamos. Praticamente parece que foi escrito para os nossos dias. Agora pedimos a tua presença
para essa humanidade, para todos aqueles que creem em Ti. Venha nos proteger, venha nos abençoar e darmos força, para que quando chegar aquele grande dia, nós possamos dizer: esse é o nosso Deus a quem nós aguardávamos. É o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. No próximo estudo, a gente vai falar um pouquinho mais. O tema é Eu me levantarei. Nós vamos falar sobre a opressão, o que acontece com as pessoas mais pobres, para as pessoas mais vulneráveis. E Deus tem uma promessa. Os Salmos diz: Eu vou me levantar e eu estarei com você. Vamos estudar um pouquinho mais sobre isso. E eu te convido a estar conosco na próxima semana. Obrigada, Vilma. Obrigada, Fabiola. Obrigada a você que está nos acompanhando. Não se esqueça de Um beijo. compartilhar. Um beijo. Fique Beijo com para Deus. vocês. Boa noite. Boa noite, bom dia. Até mais, gente. Tchau, Até tchau. mais. Se as ondas desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei, ouve os olhos.